Muito obrigada, Bernadette. A Berliette entrou também. Boa noite, Berliette. Uma alegria te rever. Faz quanto tempo que eu não a vejo, hein? Mas então, Tudo bem. Alcione, aí todas as pessoas já estão com os áudios fechados, mas se precisar falar, mesmo interromper, né, Alcione? Sinta-se à vontade. A reunião está sendo gravada e vamos... Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Se vocês quiserem alguma pergunta, escrevam. Não interromper. Porque às vezes você faz aqui, daqui a pouco ela já está elucidada. Né? Então, eu peço para o pessoal escrever. Se depois de toda a enunciação ainda ela persistir, aí faz no final a pergunta. Tá? Tá bom? Pronto, certinho. Então, volta, vai. E o tempo é muito curto. Né? Certinho. Eu tenho 1 hora para falar um tema que não é tão simples, que é dar uma noção para vocês do que é homeopatia e fazer correlação com o espiritismo. Não é uma tarefa fácil, mas nós vamos tentar. Né, Bernadette? Vamos tentar. Olha, gente, posso começar? A palavra é sua, minha filha. Então vai, tudo bem. Homeopatia e espiritismo. Vamos introduzir. Christian Friedrich Samuel Hahnemann foi um médico alemão do século XVIII. Ele nasceu em Messias, no dia 10 de abril de 1755, e fez a medicina em Leipzig, também Alemanha, em 1777. De sorte que ele se formou com 22 anos de idade e começou a exercer a medicina da época. E logo que ele começou a exercer, ele ficou muito decepcionado com a medicina. Naquela época, os medicamentos eram violentíssimos. Eram mercúrios, era sangria, era ventosas, era vomitórios, era uma coisa terrível. E aquilo decepcionou muito. Não foi para isso que ele tinha feito a medicina. Ele tinha um aforismo que deve estar na mente de todo médico. Sempre que você vai exercer a prática terapêutica, que é a arte e a ciência de curar, você deve basear num princípio, que em latim é assim, primo non nocere, quer dizer, em primeiro lugar, não lesar o organismo do paciente. E na concepção de Samuel Hahnemann, a terapêutica da época estava infringindo violentamente esse princípio. E ele era um homem de muitos princípios, muito idealista e muito firme. Aquilo incomodou tanto que ele deixou a medicina. E, embora os tratados históricos não contam isso, não contam o que eu vou dizer para vocês, eu acredito que, com essa atitude, ele deve ter tido muito problema na casa dele. Porque Samuel Hahnemann era casado. E, no transcorrer de sua vida, ele teve nada menos que 11 filhos. Imagina a alegria da mulher dele saber que ele tinha deixado a profissão. Uma profissão que, na época, gozava assim, de muita euforia social, e era rendosa. Né? Ele deixou. E aí foi um problema, porque ele tinha muitas bocas para se alimentar em casa. Mas ele era um homem muito culto, conhecia toda a ciência da época, além da medicina, e era um homem poliglota, falava e escrevia muito bem várias línguas. De sorte que ele procurou ganhar a vida como tradutor. E os seus tradutores davam, principalmente para ele, as obras de ciência, mas muito especialmente as obras de medicina, já que ele era médico e conhecia muito bem medicina. E foi assim que, traduzindo, em 1790, traduzindo a matéria médica de Cullen era um médico holandês. Ele estava traduzindo
No meio do livro, ele viu uma afirmação de Cullen que ele não concordou. Cullen estava dizendo neste livro que ele havia curado uma paciente, uma condessa, de febre intermitente com a quina officinalis, com a quina do Peru. Ele olhou aquilo e não concordou com o Cullen. Ele falou assim, a febre da condessa desapareceu não porque a quina tira a febre, pelo contrário, a quina produz a febre. Era essa a intenção, a ideia de Samuel Hahnemann no início. Agora, eu devo dizer para vocês o que é a febre intermitente. O que chama a febre intermitente, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, é o que hoje nós entendemos por paludismo, maleita ou malária. É uma febre assim. Quando o indivíduo está com maleita ou malária, ele tem aquela febre, ele tem calafrios, ele tem tremores, ele tem suores, e depois desaparece isso. Daí, uns 3, 4 dias, isso volta outra vez. Por isso, ele é chamada febre intermitente. Naquela época, eles conheciam o fenômeno, mas não sabia como isso acontecia na natureza. Hoje, nós conhecemos. A febre intermitente, malária, ou paludismo e tal, etc., ela é produzida por um protozoário que é inoculado no organismo humano por um inseto de gênero Anopheles. Assim como a nossa dengue, a zika, e chikungunya, ela é introduzida no organismo pelo vírus e através do Aedes aegypti, que nós todos conhecemos bem, estamos em epidemia agora, né? Na época, eles não sabiam que a malária era produzida por um protozoário Plasmodium, o Plasmodium, que era introduzido também no organismo humano pela picada de um inseto de gênero Anopheles, que o pessoal chama de bicho-prego. O pessoal, assim, comum, chama de bicho-prego. Então, como é que funciona isso? Esse protozoário, ele injetado no organismo pela picada do inseto, ele vai por via sanguínea e vai desenvolver-se no fígado da pessoa. Quando ele está maduro, amadurecido, desenvolto, ele é jogado na circulação da pessoa. E ele tem uma predileção por glóbulos vermelhos, pelo sangue, pelas hemácias. Então, ele vai até as hemácias e destrói a hemácia, ele come a hemácia, destrói as hemácias. E aí, nesse meio termo, o organismo reage, produz febre violenta, porque a temperatura alta mata os bichos. É o mecanismo defensivo. Então, daquela febre, aquele calafrio, aqueles tremores e tal, etc., o indivíduo vai ter anemia, porque as células foram destruídas, e depois o bicho destruído, mas fica ainda as larvas, os primórdios deles, que voltam para o fígado. Lá ele amadurece outra vez. 3, 4 dias depois, ele amadurece e volta ao sangue. E aí, novamente, aquela febre, aquele calafrio, aqueles tremores, aquele isso e aquilo. E tem vários tipos de plasmódio. O pior deles é o falcíparo. O falcíparo, além de ser o pior, ele pode levar à morte. Dependendo do plasmódio, o indivíduo tem febre a cada 3 dias ou a cada 4 dias. Volta para o fígado, amadurece, ele volta ao sangue, e novamente o indivíduo tem essas doenças. Então, hoje nós conhecemos, é interessante, como diz o Cullen, lá em 1800, desde aquela época eles usam a quina do peru, que é a cloroquina e tal, etc. Eles usavam, continuam usando até hoje como medicamento para maleito, para malária. Então, isso é para vocês terem uma ideia de como a coisa aconteceu. Então, voltamos para 1800, e o Samuel Hahnemann, traduzindo a matéria médica de Cullen, deu com essa informação de Cullen, que ele tinha curado uma condessa lá da Holanda e tal, etc., muito importante, que tinha febre intermitente, vai e volta, é maleita, malária, com a quina do Peru.
E Samuel Hahnemann não concordou com ele. Não, a quina do peru não acaba com a febre. Olha o raciocínio dele. Ela dá a febre, ela produz a febre. Então, para elucidar melhor essa sua premissa, ele resolveu fazer em si mesmo a experiência com a quina do peru. E aí deixa ele comentar. Ele dissolveu a quina direitinho, fez uma poção, ele trabalhava muito bem com farmacologia, fez uma poção e começou a tomar 2 doses por dia. E foi tomando a quina, e foi tomando, e foi tomando, e foi tomando. Com o passar do tempo, ele foi ficando doente, foi ficando sem energia. Ele, que era um homem saudável, cheio de energia, com seus 35 anos, quer dizer, no auge da sua atividade, ele foi ficando doente. E como se não bastasse, depois de um certo tempo, ele começou a ter febre. Mas era uma coisa interessante. É uma febre que vinha e depois desaparecia. Depois vinha e desaparecia. Era uma febre intermitente. Aí ele resolveu parar com a poção, parou. E como por milagre, os sintomas desapareceram. Aí ele voltou a tomar a poção. E os sintomas voltaram com a febre intermitente. Então ele disse, chegou à seguinte conclusão, foi por isso que o Cullen curou a Condessa. Porque a quina do peru produz os mesmos sintomas que a Condessa estava. Para elucidar melhor o que ele estava fazendo, ele começou, não só com ele, mas também com amigos, ele conseguiu seduzir alguns amigos saudáveis, a fazer experiência com algumas drogas que se usavam na época, como mercúrios, como beladona, como digitalis, né? Eles começaram a fazer isso e todos os indivíduos que começaram a tomar adoeceram e começaram a ter as doenças que as drogas diziam que tratavam. Ele juntou todo esse material, né? Ele juntou todo esse material e editou esse material a 21 de novembro de 1796. E por isso, com muita justiça, que esse dia, 21 de novembro de 1796, é considerado a data inaugural da homeopatia. Christian Frederick Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia. Mas como isso acontece? A primeira coisa, o método é um método experimental. Quem inaugurou o método experimental não foi a medicina clássica, foi a medicina homeopática. Todo medicamento homeopático, rigorosamente, ele tem que ser experimentado no homem. Tem uma característica, não é no animal, não. É no homem. E tem mais uma característica. No homem saudável. Homem, aqui eu estou falando homem, mulher, criança e tal, etc. Homem saudável. Por quê? Porque você experimentar no doente, o metabolismo dele já está todo alterado. E você vai colher resultados alterados. Para você saber o que faz isso no organismo, essa droga que foi no organismo, tem que ser no organismo saudável. Para que, à medida que ele vai tomando, os sintomas vão aparecendo. Então, essa é a primeira premissa. Segunda premissa, para não matar o paciente, principalmente quando a dose substancial é tóxica, você vai diluir isto. Vai diluir, cada vez mais diluindo, e vai tendo os sintomas, desde a toxicidade maior, até os sintomas mais leves na área física, na área emocional, na área psicológica, psíquica. Se for experimentado no homem, você não vai ter esses dados na área emocional e na área psíquica. Né? Então, isso, primeira coisa, sintomas e outra coisa. Os sintomas que ela produz, ela vai curar no indivíduo que tem a sua doença original,
com os mesmos sintomas. A outra última coisa, deve-se dar dentro do possível o medicamento único. Essas são as 4 premissas fundamentais da homeopatia. Veja que Hahnemann começou uma experimentação, homeopatia toda experimental. Quem diz que ela é empírica, ela não conhece nada da homeopatia. Ela é toda experimental, e isso foi em 1790. A medicina tradicional, ela começou a fazer as suas experiências científicas com Claude Bernard em 1843. Então, mais de 50 anos antes, a medicina homeopática já era experimental. Bom, como é que isso funciona? Antes de falar isso para vocês, é preciso dizer que o pai da medicina, que é Hipócrates, 4, 5 séculos antes do Cristo, ele já dizia, com a sua maneira muito perspicaz de observar os doentes e as doenças, que há 2 maneiras de você curar um indivíduo. Ou você dá um medicamento contrário aos sintomas do indivíduo, ou você dá um medicamento que é semelhante, que produz sintomas semelhantes ao indivíduo. Ele já falava isso 4, 5 séculos antes de Cristo. O contrário, você dá um medicamento contrário, foi desenvolvido pela medicina tradicional, que vocês conhecem, ela foi desenvolvida pelo médico Galeno. A medicina que vai usar o medicamento que faz o mesmo sintoma é a medicina homeopática, e ela foi desenvolvida por Samuel Hahnemann, em 1790. Muito bem. E como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. O conceito que Hahnemann tem sobre fluido vital. O fluido vital, nós podemos entender como sendo o combustível que faz a máquina orgânica funcionar. Assim como as máquinas precisam de um combustível, ela precisa de gasolina, ela precisa de eletricidade, ela precisa de gás, ela precisa, enfim, de um combustível para poder funcionar. A máquina orgânica também precisa de um combustível. E esse combustível é o fluido vital. Então, toda a metodologia, o histórico da homeopatia, ela é baseada no conceito de fluido vital. E é por isso que ela é considerada uma terapêutica, uma medicina vitalista, que baseia no fluido vital. Assim como é a medicina tradicional chinesa, seja a sua fitoterapia ou sua acupuntura, assim como seja a Ayurveda da medicina hindu e outros tipos de medicina que baseiam a sua metodologia, a sua filosofia no conceito de fluido vital. Aí, como é que Hahnemann fala o seguinte: tudo se baseia no fluido vital. E ela escreveu toda a filosofia homeopática num livro chamado Organon, a ciência e a arte de curar. E durante a sua vida, ele teve várias edições de Organon, primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição. Depois que ele faleceu, surgiu a 6ª edição. No item 9, no capítulo 9 do Organon, que é ciência e arte de curar, e o Hahnemann vai falar o que é para ele o fluido vital. E eu vou ler isso para vocês no original. No estado de saúde, a energia vital, que ele chamou de dinamis, fluido vital, que anima a parte material do corpo humano, seja o organismo, reina de maneira absoluta. Para deixar o organismo funcionando tudo direitinho, o fluido vital vai deixando tudo organizado. Entre todas as partes do organismo vivente, ela, isto é, o fluido vital, mantém em suas atividades funcionais e reacionais uma harmonia funcional
que provoca admiração. É o organismo funcionando. Olha o que ele fala. O espírito, isso é Hahnemann falando, o espírito dotado de razão, que habita nesse organismo, pode, assim, livremente, servir-se desse instrumento vivente e são para alcançar o fim elevado de sua existência. Hahnemann. E a gente não tem a impressão que está lendo um livro de Allan Kardec? Não parece que nós abrimos um livro de Allan Kardec? Né? Então, veja bem o conceito que ele tinha, o organismo funcionando com o fluido vital, tudo harmonizado, para que o espírito, utilizando desse instrumento, possa evoluir, para até atingir os seus elevados fins de sua existência. Para nós, espíritas, o elevado fim da existência do indivíduo, como filho do Criador que é desenvolver todas as qualidades divinas de que somos possuídos. Então, esta é a finalidade da existência. E o instrumento físico que nós temos tem essa possibilidade, tem este objetivo de nos ajudar a chegar até lá. Muito bem. E aí, como é que isso funciona? Então, o conceito de doença. O que é o conceito? Tudo funcionando bem, o fluido vital está tudo bem, como diz o Hahnemann, uma harmonia extraordinária e tal, etc. Mas vivendo, ele é agredido constantemente. Essa agressão é que os homeopatas chamam de noxa. Então, quando existe essa agressão do organismo, o fluido vital, para defender este organismo, se utiliza dos mecanismos defensivos que jaz dentro do organismo para desaparecer aquilo e aí o organismo voltar ao normal. Quando o indivíduo é agredido, o esforço do fluido vital para botar aquilo para fora, para levar o organismo novamente ao equilíbrio e à saudade, é o que nós chamamos de doença. A doença aguda é quando houve a agressão, os mecanismos defensivos são utilizados no organismo, a febre, isso, aquilo e tal, etc. E o indivíduo, passou aquilo, o indivíduo volta ao normal. O fluido vital volta a trazer o equilíbrio para o indivíduo. E o que seria doença crônica? É que o organismo foi agredido, as noxas foram agredidas, o fluido vital, ele acionou os mecanismos naturais defensivos do organismo, mas esses organismos não estão conseguindo debelar o distúrbio. Então, fica patinando. É o que nós chamamos de uma doença crônica, que é o que nós chamamos de sintomas da doença crônica, nada mais é que o esforço do organismo para levar aquele organismo ao equilíbrio, mas não está conseguindo. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo para ficar assim mais fácil, de uma doença aguda, e a mesma doença aguda, quando o organismo não consegue debelar, e ela se tornar crônica. O sarampo. Os mais antigos, como é o meu caso, e alguns aí entre vocês, acredito, já conheceram bem o sarampo. Hoje, com a vacina, está mais diluído esse processo, mas nós conhecemos bem. Então, a criançada, em geral, criança, ela é um vírus do sarampo, é uma noxa, agride o organismo se defende. É um febrão, né? Uma febrona imensa, né? E aí a criança fica muito mal, os olhos vermelhos e tal, etc. Todo mundo fica apavorado. E as nossas avós falam assim, dá chá de sabugueiro para esses, lembram disso? Para estourar. Aí, quando acontece estourar, enche de peteque o organismo e tal, etc., a febre abaixa. E daí um pouco a criança está bem, o indivíduo adulto está bem. Então, essa é uma doença aguda. O organismo foi agredido,
lançou mão dos seus mecanismos de defesa, da febre e tal, etc., e a criança ficou bem. A peteca jogou para o corpo e tal, ficou bem. Se o organismo não consegue fazer isso, esses sintomas começam a patinar e se complicar. Então, pode dar uma encefalite, pode atacar o cérebro da criança, pode levar à surdez, pode levar a problemas visuais, pode levar a pneumonia, pode levar até a morte. Então, essa é uma doença crônica. O organismo, embora lançando as mãos do que ele tem na mão, que são os mecanismos defensivos, ele não conseguiu sanear o processo. Ele não conseguiu levar o equilíbrio outra vez a este organismo. Muito bem. E qual seria a ação do medicamento homeopático? A ação do medicamento homeopático, ele produz uma doença similar no organismo. Foi isso que ele falou? Enunciada num princípio, que é a base da homeopatia, um princípio que, enunciado em latim, é similia similibus curentur. Semelhante, cura semelhante. Então, você tem um organismo doente, ele foi invadido por uma noxa e tal, etc. E você vai usar, olha o Hahnemann, olha a quina, olha lá que ele falou, vai usar um medicamento que produz as mesmas doenças do organismo. Você usa, você agride o organismo, é agressão. Você usa o organismo, normalmente uma doença mais forte que a original. E você aciona, faz com que aciona também aqueles mecanismos defensivos do organismo. Ele vai acionar de forma mais violenta para ele vencer o processo crônico e assim levar o organismo ao equilíbrio. Vamos dar um exemplo assim, que vai ficar mais tranquilo. O meu professor, que foi um grande professor que lamentavelmente faleceu há uns 3, 4 anos, Dr. Romeu Carilo Júnior, ele vai falar como funciona o organismo, o medicamento homeopático. Ele vai dizer o seguinte, que o medicamento homeopático ele funciona como uma bússola, como um GPS para o organismo. Então, vamos fazer uma correlação. Digamos que você está numa estrada, está dentro de um caminhão, e você tem um objetivo para chegar lá. Tem um objetivo, mas quando você chega a um ponto da estrada, entra um atoleiro terrível e começa a patinar, e não consegue chegar até o seu objetivo. Essa patinação vai destruindo o caminhão, vai destruindo o veículo e vai consumindo todo o combustível que ele tem. Chega um ponto que ele não anda mais. Então, isso seria doença crônica. Quando? Aí você tem uma outra pessoa, falou assim, olha, vou mandar um outro carro para ele para chegar ao mesmo objetivo, mas ele vai levar para uma estrada diferente. Essa estrada nós já sabemos que não tem jeito de caminhão. Então, nós vamos produzir uma outra estrada, uma estrada vicinal, uma diferente. Aí ele vai à estrada vicinal e chega ao objetivo. Esse seria o mecanismo do medicamento homeopático. As estradas no organismo, estímulos e respostas, ela é feita através da inervação do sistema neural, do sistema nervoso. Então, quando esse sistema nervoso ele não consegue chegar ao objetivo que é a cura, o medicamento homeopático vai produzir os mesmos efeitos para chegar lá, é o mesmo objetivo. Só que é um mecanismo, é uma estrada diferente neural. Então, ao fazer a estrada neural diferente, ele fala assim para o cara do caminhão ou para a doença crônica, olha, essa estrada não dá. Mas você vem por aqui, ó, ele funciona como uma bússola. Ele funciona como um GPS. É essa a finalidade do medicamento homeopático.
ele ajuda o organismo, produzindo uma estrada ligeiramente diferente, como ele chega ao seu objetivo, que é voltar ao equilíbrio daquele organismo. Ficou claro isso, gente? Muito bem. Quais tipos de agressões o indivíduo pode ter? As chamadas noxas. Elas podem ser físicas, elas podem ser biológicas, ela pode ser miasmáticas, ou também chamada diatésicas, e elas podem ser químicas, ou ela pode ser psíquicas. Então, as agressões físicas, como o calor, o frio, o traumatismo, que lesam o organismo. As agressões biológicas são os micróbios, os vírus, os parasitas. As agressões químicas, os tóxicos, os alimentos deteriorados, etc. As agressões chamadas diatésicas ou miasmas, que é da herança, que é genética, que nós herdamos dos nossos ancestrais. E aqui, Hahnemann não falou isso não, mas nós vamos acrescentar como espíritos também que trazemos do nosso antepassado. Porque antes de sermos herdeiros dos nossos pais, não vamos nos esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Então, essas são agressões. E as outras, as psíquicas, através de choques, frustrações, choques morais ou emocionais, etc., que deixa o indivíduo desnorteado e agride profundamente o organismo. Então, essas são as 4 possibilidades, ou 4 noxas, 4 possibilidades do organismo ser agredido. Ele desequilibra, os mecanismos de defensivos eles são acionados para que o fluido vital consiga novamente levar esse equilíbrio, esse organismo ao equilíbrio. Que mecanismos defensivos são esses? Antes de eu falar nos mecanismos defensivos para vocês, eu quero dizer para vocês, rememorar para vocês, quando foi que isso aconteceu na biologia, quer dizer, na vida. A vida tem no planeta há 3 bilhões 800 milhões de anos. Até 3 bilhões de anos, a vida só trabalhou com unidades celulares. Depois ela começou a fazer os organismos mais complexos e ela precisava defender estes organismos das intempéries externas, porque senão eles acabavam com o organismo e pronto. Então ela foi devagarzinho aprendendo a construir os mecanismos defensivos dos vários organismos. Dos organismos vegetais, dos organismos animais cada vez mais complexos, até chegar na complexidade humana. De modo que nós herdamos isso de experiência da vida, de experiências mas muito numerosas, essa experiência da vida que são os mecanismos defensivos, mecanismos curativos. Quais eles são? Você pode entendê-los de 4 espécies. A cicatrização, a localização, a eliminação e a compensação. A cicatrização é fácil de nós entendermos. Você tem um corte, imediatamente o fluido vital vai usar os mecanismos para cicatrizar aquilo, fechar aquilo, não deixar os germes da natureza produzir infecção, etc, etc, etc. Todos nós sabemos. Isso na pele, e isso nos ossos, a cicatrização óssea, cicatrização dentro do corpo e tal, etc. Esse é o mecanismo da cicatrização. Localização, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter tido uma amidalite. E quando você é atacada por uma bactéria e tal, etc., o organismo todo, você adoece profundamente. É muito mal-estar. E aí aciona-se a febre. Você sabe que a febre, 38 graus, 38,5, mata quase todos os germes. 80%, 90% dos germes pegam. Aí o organismo, o que ele faz? Ele vai estar espalhado no corpo inteiro, ele localiza num órgão apropriado para isso, quase sempre um gânglio, por exemplo, o gânglio da garganta. E aí
os mecanismos ali, imunológicos e tal, etc., vai destruir o germe. Aí pode dar até, inclusive, pus, que é o resultado de tudo isso. E pus e tal, etc., que desapareceu. Por um milagre, o organismo voltou ao normal. Então, esse é um dos mecanismos, a localização. Um outro mecanismo usado como curativo pela natureza é de eliminação. Você está intoxicado por alguma coisa, então tem aquele vômito, aquelas ânsias de vômito, aquelas diarreias e tal, que é para tirar do organismo, para eliminar o máximo possível aquelas toxinas e tal, etc. Então, dentro do possível, isso não deve ser agredido, são mecanismos. Se está com muito vômito e tal, etc., você vai hidratar o indivíduo e tal, dentro do possível. É claro que tudo tem um meio termo, né? Não vai deixar o indivíduo morrer da cura ou da tentativa de cura, né? Mas é uma possibilidade, uma eliminação, uma compensação. Ele está com a agressão de um órgão mais nobre, o organismo vai traduzir para um órgão, levar para um órgão menos nobre, que agride menos esse organismo. Isso é um mecanismo compensatório. Então, esses são os mecanismos, então, em conceito de enfermidades agudas e conceito de enfermidades crônicas, que eu já acabei falando para você. Então, o medicamento homeopático, como ele é feito? Ele é diluído, porque quase sempre, na sua dose substancial, ele é extremamente tóxico. Ele é um veneno, como arsênico, como mercúrios, né? E outros tipos de veneno. Se for dar para o indivíduo, você mata. Né? Então, você dá ele diluído. Quanto maior a diluição, mais sutis são os sintomas que o indivíduo não esqueça, que a experiência é feita no indivíduo são. E aí ele vai mostrando o que vai acontecendo no indivíduo. Né? A diluição, o medicamento homeopático, ele é diluído em água alcoolizada a 30%. Por quê? Para fixar o organismo, para fixar a substância. E pode ser feito na escala decimal, na escala centesimal e na escala milesimal. Como é que é feito isso? Na escala decimal, você pega uma dose da substância mãe e vai dissolver em 9 partes da água alcoolizada. Se for na escala centesimal, você vai pegar uma dose da substância mãe e 99 partes da água alcoolizada. Se for na escala milesimal, você vai pegar uma parte da substância mãe e vai diluir em 999 partes da substância da água alcoolizada. Todas essas potências, elas podem ser usadas, mas normalmente a que mais usamos, e eu praticamente só uso essa, é a centesimal. E como isso acontece? Você pega uma parte da substância tóxica e vai diluir em 99 partes da substância da água alcoolizada. Mas não é só diluir, não. Tem um segredo. Sucção. Você faz isso e faz 99 vezes ou 100 vezes a sucção. Ninguém sabe direito como Hahnemann descobriu isso, que ao fazer a sucção, ele salienta e consegue despertar cada vez mais a parte medicamentosa daquela substância. Ninguém sabe. Existem algumas coisas que o pessoal acha, uma das coisas que eu mais acho, não sei se é folclore ou não, é que ele começou a ter muito sucesso com a sua medicação. E aí o pessoal começou a chamar, e ele ia nas aldeias próximas, fazia os seus medicamentos, ele fazia os medicamentos e levava. E ele ia, naquela época, né, ou diligência, ou de carro de boi e tal, etc. E ele começou a notar que os pacientes deles, das aldeias, ele tinha muito mais sucesso do que no paciente local.
Então, ele imaginou, e isso ninguém pode afirmar, hein? O pessoal acredita, que seria o baque da cavalaria e tal, etc., que deve ter despertado a ação medicamentosa do medicamento. Bom, então, além de diluir, succionar. Essa. Como é que eu faço a segunda centesimal? Eu pego a primeira, vou novamente diluir 99 partes da água alcoolizada, succiona e tem a segunda centesimal. E a terceira? Eu pego essa segunda, pego uma parte dessa segunda, diluo em 99 partes, succiono 100 vezes, eu tenho a terceira centesimal. E assim sucessivamente. E o interessante é que quanto mais diluída e dinamizar, isso chama dinamização. Quanto mais dinamizada, mais profunda é a ação do medicamento, e ela age principalmente, não só na parte física, mas também na parte emocional e na parte psicológica, na parte psíquica. Né? Muito bom. E aí a crítica à homeopatia, que é muito grande. A maior crítica que a homeopatia enfrenta é o seguinte: acima da 12 centesimal, a diluição, não existe, pela lei de Avogadro da química, nenhuma substância material mais. Não tem. Alcione, você está me ouvindo? Alcione, você está me ouvindo? Estou, meu bem. Isso que você está diluindo é o CH? É, centesimal hahnemanniana. Entendi. O que eu chamo de centesimal hahnemanniana. Tá? Então, é assim, ó. Então, é o seguinte, acima da 12CH, e o Sherman e demais, não existe mais substância. A 13 já não tem nada que a química, nem o mol. A substância, a lei da Avogadro que fala isso, a lei da Avogadro 6,02 vezes 10 a menos 23 por mol. Não existe mais. Então, acredita-se que daí para frente é uma balela a ação medicamentosa. E, no entanto, os homeopatas observam que ela age muito mais e profundamente nas potências mais altas. Então, argumentos a favor. Embora aparentemente não tenha nada, você vai pegar essa substância e ver na água alcoolizada, ela é diferente. Ela tem, por exemplo, a constante dielétrica diferente de uma coisa ou outra, mostrando que ali no medicamento homeopático existe alguma coisa a mais. Né? E mais ainda, o que mais impressiona é a experimentação clínica, terapêutica, mostrando que a homeopatia funciona e cura as pessoas. A homeopatia, minha gente, hoje tem 234 anos. São gerações e gerações de médicos homeopatas que trabalhou com milhares de pacientes e conseguiram resultados muito bons de pacientes. Se isso não é uma experimentação clínica razoável e científica, o que eu posso chamar de experimentação científica? Confiável. Né? Então, a primeira coisa. Bom, mas uma explicação. Embora isso a gente saiba, como médico homeopata, que a homeopatia funciona, e funciona por um mecanismo similar, similibus curentur, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Nós, médicos, e eu sou dessa área, devemos uma explicação científica razoável para a medicina. E existem algumas coisas que falam a esse favor. Eu vou trazer para vocês a explicação do cientista brasileiro e espírita
Hernani Guimarães Andrade. Ele é um cientista e físico de mão cheia. Ele se baseou no seguinte: nós temos essa informação de Kardec que a matéria espiritual é matéria. E ele chama essa matéria de matéria quintessenciada. No entanto, essa matéria quintessenciada, André Luiz vai dizer o seguinte, que essa matéria espiritual, ela tem a mesma característica estrutural da nossa. Qual que é a característica da nossa? Ela tem um núcleo de cargas positivas e na periferia, rodando por ela, que é o elétron, partículas negativas. E aí tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, e ela vai ganhando uma série de propriedades conforme o número de partículas que ela tem. Essa é a nossa matéria física, no nosso estado físico, no nosso estado tridimensional, largura, comprimento e altura. O nosso André Luiz vai dizer que a estrutura da matéria espiritual é similar. Ela tem a mesma conotação. Ela tem um núcleo de carga positiva e uma periferia de elétrons de carga negativa. Só que ele vai acrescentar o seguinte, só que ela tem níveis como é que ele chama aqui, pera lá, em outros níveis de vibração, mas ela tem a mesma característica. Olha, entendeu, doutor Hernani, e nós também. Para ter um outro nível de vibração, ela não poderia se equilibrar no nosso espaço tridimensional, de 3 dimensões. Então, aventou o doutor Hernani a possibilidade de que esta matéria estaria agrupando e formando num espaço de 4, 5 ou mais dimensões. Né? Então, nós estaríamos num mundo de multidimensões, e os físicos falam isso, de 4, 5, etc. E, evidentemente, só um minutinho, Sheila, deixa, depois você comenta no final, por favor. Só que, nesse mundo de 4, 5 dimensões, ao fazer isso, com certeza, ela vai exibir propriedades diferentes. Então, baseado nisso, olha a possível explicação do Dr. Hernani como funcionaria o medicamento homeopático. Ao você, a matéria espiritual, ela é agregada à matéria física por mecanismo eletromagnético. Certo. Tudo que existe aqui, existe uma contraparte espiritual. Nem tudo que existe espiritual, ela tem uma contraparte física. Mas tudo que existe aqui, existe uma contraparte espiritual. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, a água é um dipolo elétrico. A água tem dois hidrogênios, que são positivos, e o oxigênio, que é negativo. Então, tem o O e os hidrogênios. Por isso, ela tem os polos positivos e o polo negativo. Por isso, ele é chamado de polo elétrico. E é por isso que todas as substâncias que você coloca na água, elas são atraídas por esse polo e elas se arrebentam, essas moléculas, elas se arrebentam. E ela dissolve na água. E é por isso que os químicos chamam a água do solvente universal. Não são todas, mas a maioria das substâncias dissolve. Então, diz o doutor Hernani, olha a explicação que ele dá. Quando você põe o medicamento homeopático, ele tem uma contraparte em 4 dimensões, pelo menos, juntada a ele. Ao succionar, olha a sucção, você desliga. E o dipolo elétrico, água alcoolizada, vai fixar essa substância, tanto no plano físico como no plano espiritual. Saturou,
C1, C2. Você pega uma parte, faz a mesma coisa do C2, C5, C12, etc., aí já está no plano espiritual. Né? Aí vai trabalhar com a matéria, nossa matéria, que é também quintessenciada, que faz parte do nosso meio físico. Na parte 4 dimensões, de 5 dimensões, etc. e tal. Tudo bem. Então, esse é, em linhas gerais, e bem sinteticamente, o que eu pude fazer para vocês para dar uma ideia do que é a medicação homeopática. O que é homeopatia e como é que ela funciona. Muito bem. Mas o que vocês me pediram não foi só isso, não. Vocês me pediram para fazer correlação de tudo isso com o espiritismo. Né? Bom, a gente já foi fazendo, fluido vital, falei, opa, estou me sentindo em casa. Agora com o doutor Hernando também, opa, André Luiz, estou sentindo em casa. Né? O Kardec, o Hahnemann viveu lá nos últimos anos dele em Paris. E quando ele faleceu em Paris, com 88 anos, Kardec tinha 39 anos. Ele conheceu muito bem a Hahnemann e a homeopatia naquela época, quando ele faleceu. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é sobre bem-aventurados os mansos e os pacíficos, você vai ver uma comunicação de Hahnemann. Lá no plano espiritual, ele vai falar sobre o ódio e a ira. Se você folhear o livro Obras Póstumas, você vai ver Hahnemann dando uma porção de comunicações para Kardec. Eles estavam assim, muito unidos. Kardec estava muito unido. Na Revista Espírita de 1867, comentário de Kardec, os estados psicológicos, ele entende que a homeopatia age no perispírito. Essa função da matéria espiritual. Tudo bem. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que veio para nós em 1938, pela psicografia de Chico Xavier, num determinado ponto, ele vai dizer, Humberto de Campos vai dizer o seguinte, isso Jesus, é uma palavra de Jesus. Para essa terra maravilhosa, terra do Cruzeiro, que é o Brasil, e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Essa é isso. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Aí o nosso Humberto de Campos vai descrevendo. Desde quando o Brasil foi fundado, em 1500, e foi acontecendo isso, o primeiro reinado, o segundo reinado, o terceiro reinado, papapá. E em 1840, no capítulo 23, com o título A Obra de Ismael, eu faço questão de ler no original para vocês. Faço questão. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários no Brasil. Eram Bento Moore e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam eles os trânsitos mediúnicos e elementos alcance de aplicação dos passes magnéticos, aprenderam com o Mesmer, lá na França. Eles introduziram vários. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para preparar este país para receber a doutrina espírita, 1840, 17 anos antes da doutrina espírita. Eles já mandaram para cá 2 médicos homeopatas. Bento Moore foi um médico francês que introduziu a homeopatia. Gente, é 8 horas, posso ir mais um pouquinho? Posso terminar?
Pode terminar, pode terminar. Introduziu a homeopatia no país. Ele era de Lyon, ele nasceu em 1809 em Lyon, igualzinho Kardec. E ele nasceu em Lyon, e ele, quando jovem, era de família muito rica. Ele adquiriu tuberculose. E foi tratado por um discípulo de Hahnemann e curado. Ele se encantou, fez medicina, e de índole filantrópica, andou por aqui, por ali, etc., e ele veio para o Brasil. Foi ele que trouxe. E ele veio com o seguinte intuito, de levar a homeopatia a pessoas que não tinham acesso à medicina, principalmente os escravos e as pessoas de baixo poder baixo poder aquisitivo. Ele trouxe a homeopatia, fez os estudos da homeopatia e trabalhou e fez uma opção de coisas. Foi ele e o Vicente Martins. Eles fizeram isso. E é interessante que eles começaram a não só fazer isso, como dar passes magnéticos. E, segundo o Ismael, o próprio Hahnemann, embora você não veja isso nas coisas oficiais, ele conhecia os passos magnéticos, ele aplicava e estimulava os seus discípulos a fazer a mesma coisa com os seus pacientes. Então, o que aconteceu? As primeiras centros não era nem espírito, porque o espiritismo não tinha ido. Mas tinha homeopatia e os passos magnéticos para curar as pessoas, e na filantropia. E quando o espiritismo chegou no Brasil, ela incorporou essas práticas. De sorte que, nos primeiros tempos, quase todo centro espírita fazia homeopatia. A gente vem aqui, os pessoal assim, um pouquinho mais de idade, vai se lembrar do Esperança e Fé, Nova Era, né, Marcos? O pessoal usava homeopatia lá. Doutora Guinello, né? O doutor Aguinello, o João Engrácia, o seu Roso, eles tinham opção de vidrinhos lá. Então, o pessoal ia lá e falava assim, traga água, tinha que ser água pura, traga água da careta, da mina. Então, o pessoal trazia água da careta, fazia assim as chamadas garrafadas, o pessoal saía. Para dizer a verdade, se você ver como é que eles trabalhavam, o modo que ele trabalhava, do ponto de vista assim, de uma técnica bem homeopática, deixava a desejar. Mas eles seguraram a homeopatia no país. Porque a homeopatia tem seus núcleos de polimorfo, porque ela está sempre sendo combatida pela medicina tradicional, como está acontecendo neste momento. E a verdade é que foi os centros espíritas que seguraram. O próprio Chico receitava muito medicamento homeopático pela mão pelo espírito Bezerra de Menezes. Mas, em 1985, num esforço hercúleo dos médicos homeopáticos para fazer com que a homeopatia fosse reconhecida como especialidade médica, pegaram a opção de pacientes, trataram só com homeopatia, muito bem documentada, e levaram ao Conselho Regional de Medicina. Foi tanta evidência que o Conselho Regional de Medicina aceitou, e daí para frente entendeu que a homeopatia era, sim, uma especialidade médica. E se ela é uma especialidade médica, gente, só médico pode exercer. Quem exerce uma especialidade médica sem ser médico, ele infringe a lei. E ele é considerado charlatão e pode ter as prisões e tal, etc., os problemas próprios da medicina. Mas a verdade é que a medicina, agora, por exemplo, eles estão fazendo um esforço descomunal para acabar com a medicina homeopática. E eu acredito que nós precisamos, novamente, trazer esse histórico para o movimento espírita, para ele conhecer, que a gente vê que essa turma mais jovem nem sabe o que é homeopatia, nem sabe o que é e nem sabe a correlação da homeopatia com o espiritismo. E o que, embora a gente ainda não tenha uma maneira assim,
bem fiel dentro da ciência para mostrar como ela funciona, eu creio que nós, médicos homeopatas e principalmente espíritas, temos que manter essa flama e principalmente sendo o mais fiel possível aos trabalhos fundamentais da homeopatia hahnemanniana. Eu desculpo o horário, eu faço um pouquinho, viu, minha amiga Marleninha? Mas eu fiz de tudo para colocar tudo em 1 hora, mas não sei se era bem isso que vocês queriam, da minha explanação, mas foi o que eu pude trazer para vocês. Olha, eu não sei os meus amigos, mas superou as expectativas. Nossa, completamente, foi ótimo. E olha aqui, Alcione, eu vou dar Maravilhoso, Alcione, nossa senhora. voz, eu vou dar voz para os amigos, né? E também talvez até sugira, Alcione, se você concordar, às vezes a semana que vem a gente pode novamente reunir e a gente trabalha com perguntas e respostas a semana que vem. O que vocês acham? Poder, meu bem, eu estou às suas ordens. E outra coisa, essa reunião, lembra que eu falei, ela está sendo gravada? A gente coloca agora no grupo e ela vai para o YouTube. Já que a sua última fala aí foi que nós precisamos divulgar isso, eu acho que eu ia perguntar para você, porque vários amigos, quando eu falei que eu ia fazer isso, eles me perguntaram se depois ia ser gravada, se eles podiam ver. Está gravada, todos nós podemos passar para quem a gente quiser. Depois eu te falo onde está, viu? Você vai entrar no Grupo Espírita Luz e Amor, aí procura, mas aí eu vejo direitinho, porque o Tom primeiro vai editar, né? Amanhã ele edita e já coloca. Mas, independente de nós nos reunirmos a semana que vem com a mesma temática, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente dá uma espremida aí no horário. Ô, Marlene, passa, porque o meu grupo, quarta-feira, eles estão extremamente interessados. E aí a gente podia já passar para eles e discutir na próxima reunião. Alcione, brilhante, maravilhosa. Eu amo a pesquisa, principalmente na parte histórica, porque você aprende de onde ela vem, aonde nós estamos e aonde ela quer chegar. Na hora que eu pedi a palavra, que você falou do Dr. Hernani, que eu conheci pessoalmente no seu apartamento, maravilhoso. Esse homem não era desse século, né? Porque ele já falava em física quântica sem falar em física quântica, quando até Einstein leu a própria física quântica. Olha o brilhantismo deste homem. Parabéns, querido. Parabéns mesmo. Fica combinado assim, gente. Na próxima quarta, Alcione, você vem para ser sabatinada. Combinado? Também. Mas, independente, se você quiser trazer mais informações, Isso. nós também não temos know-how para ficar fazendo pergunta, não. Não é, Bernadette? Eu pensei nisso, né? Pouca coisa pode ocorrer para a gente que nós não somos especialistas e as nossas dúvidas ficam, né? Eu queria agradecer o entusiasmo da Alcione, né? A competência, foi muito bom. Que bom que eu que agradeço a oportunidade, porque esse é um tema muito caro ao meu coração, e a possibilidade de poder explanar é muito bom. Nossa, maravilhoso. Bora divulgar, viu, gente? Bora divulgar isso. A hora que estiver pronta a edição, o Tony faz isso rapidinho. Eu já posso colocar também para todo mundo, e aí vocês vão divulgando, além de ela já ficar no YouTube, que a gente sabe que divulga bem, né? Ótimo, ótimo. Então, tá bom. Até a próxima. Eu já tenho uma questão sobre placebo e a homeopatia, mas isso é... Tchau e benção, fiquem com Deus. Fica para a próxima, né, chefe? Gente, eu queria agradecer, viu? Obrigada. Eu queria agradecer, que eu achei maravilhoso esse aprendizado, esse conhecimento, viu, Alcione, que você trouxe para todos nós. Eu estou aqui extasiada, viu? Achando muito, muito bom. Eu tenho umas perguntinhas, assim, coisas simples, mas vai ficar para a semana que vem.
Obrigada mesmo, gratidão mesmo, viu? Parabéns. Obrigada, tchau.